Vamos continuar o nosso passeio agora no tema desta sessão que vai do capítulo 2 até o capítulo 4, que trata da chegada de Jesus como Deus Rei, trazendo o perfeito reino de Deus. Conforme vimos, a profecia de Isaías do Antigo Testamento já falava de Jesus no capítulo 25, verso 6, dizendo que o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. E no verso 8 e 9, dizendo que ele destruirá a morte para sempre. Ele, que é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Duas perguntas nascem espontâneas. A primeira, quem entra no reino do Senhor dos Exércitos? E a segunda, e como se entra neste reino? Vamos ver a resposta voltando à leitura de João, capítulo 2, verso 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus fez outros milagres que os evangelhos não citam, como o próprio João falou no final do seu evangelho, capítulo 20, versos 30 e 31. E aqui vemos que muitas pessoas creram em Jesus, aquelas pessoas cujos olhos notaram a obra e divindade de Jesus, considerando que os milagres são certamente acompanhados pelas suas palavras e atitude de amor divino, em perfeito alinhamento com a palavra de Deus na Bíblia. Foram muitos, mas não foram todos os que creram, pois vemos que Jesus não dava crédito a todos, pois ele conhecia o coração dos homens. Jesus não estava se autopromovendo. Se fosse assim, ele teria estimado a aclamação da multidão. Ao invés disso, ele se afasta dela. E falando em coração humano, vejamos agora essa história de Nicodemos no capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui vemos Jesus ensinando os fundamentos da mensagem do Evangelho. Quem é Nicodemos? O verso 1 diz que ele é um dos máximos líderes religiosos, um fariseu. O que Jesus disse que precisa acontecer com ele para ele poder entrar a fazer parte do reino de Deus, no Senhor dos Exércitos? O verso 3, Jesus diz que para entrar no reino de Deus, ele precisa nascer de novo. Não existe atalho, túnel ou entrada secundária dos fundos para entrar no reino de Deus, nem mesmo aos super-religiosos. Ninguém pode entrar no reino de Deus senão pela forma em que a palavra de Deus revela na Bíblia. É Jesus que está dizendo da própria boca, enfaticamente, com um digo-lhe a verdade, ou em verdade vos digo, nas velhas tradições da Bíblia, ou preste atenção, isto é importante. Jesus deixa claro que acreditar em Deus ou nos milagres não é suficiente para entrar no seu reino. E ser religioso, como era Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, não interessa a Deus. Mesmo se você estivesse na função religiosa, vivendo não conforme a palavra de Deus ensina. Para a Igreja de Cristo, no Novo Testamento, a palavra de Deus fala de ancião ou pastor, que são nomes que a Bíblia associa a pessoas maduras que espelham a fé em Cristo em vida de obediência à palavra de Deus e no fruto do Espírito Santo. Mas acontece com frequência em muitos lugares onde anciões, padres, pastores, presbíteros, bispos, cardeais e assim por diante existem como títulos designados por homens e não por Deus. Ter função ou título religioso por si não leva ninguém a fazer parte do reino de Deus, mas é obediência à sua palavra. Vamos voltar um pouco ao Velho Testamento, que Nicodemos conhecia bem, para ver o que ele deveria ter entendido. O profeta Ezequiel, no capítulo 6, versos 25 a 27, dizia assim: Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês.
Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês. Essa profecia proferida por Deus através do profeta diz que Deus é quem vai restaurar seu povo. Primeiro, trazendo perdão, simbolizado pela lavagem com água. E segundo, trazendo junto a eles a presença de Deus através do Espírito Santo dentro deles. O povo judeu ansiava pelo cumprimento desta tremenda promessa de Deus. Era tão familiar para eles quanto é hoje a segunda vinda de Cristo para a família de Deus hoje, ou como a certeza a todas as outras pessoas que um dia todos vamos morrer. Naquela profecia, Nicodemos já deveria ter se tocado que ninguém pode entrar no reino de Deus sem o perdão de Deus e que o próprio Deus estava vindo pelo seu Espírito para trazer um novo coração, um novo Espírito ao povo ou família de Deus, que são aqueles que creem nele e genuinamente vivem para ele. Mas vamos voltar ao capítulo 3 de João. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Carne aqui significa ser humano. Humanos geram vida humana. E Espírito significa vindo de Deus. Deus é quem gera vida espiritual. Então, o que quer dizer nascer da água? No verso 5, a água se refere à lavagem espiritual do pecado. E o que quer dizer nascer do Espírito? Quer dizer receber um novo começo, um transplante de coração vindo de Deus. A água e o Espírito da profecia de Ezequiel, como nós vimos. Lembre-se que João Batista disse que o seu batismo simbolizava mais que a lavagem do pecado, simbolizava justamente o batismo com o Espírito Santo, que viria através do ministério de Jesus, ou seja, através da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Jesus estava falando de um novo nascimento, de um renascer, reviver. Não nascimento na carne ou osso, ou outra forma de reencarnação, mas algo que acontece pelo Espírito de Deus, que muda todo o nosso modo de pensar. Não mais focados na nossa pequenez, mas no grandioso e infinito horizonte da glória do único e verdadeiro Deus, aquele da Bíblia. Consagre-se neste panorama para sempre. Deus te abençoe.